Pessoal, esse material que eu vou mostrar para vocês é absolutamente inédito. Eu estou escrevendo a terceira edição do meu livro e ele é justamente um capítulo que não tinha. E eu quero colocar para vocês uma abordagem, uma filosofia que eu fiz há pouco tempo. Eu exerço isso daí há muitos anos, mas didaticamente eu consegui fechar uma linha de raciocínio e as técnicas para que eu tenha o máximo da retenção, principalmente da prótese total maxilar, eu quero falar. Né? Todo mundo fala, inferior, mas eu pego muitas e muitas próteses, como a Adriana relatou, próteses subestendidas, sem borda, a borda não é ideal, e o paciente, por uma adaptação muscular, ele segura a prótese com os músculos, e ele se adaptou a ficar assim, com uma microcontração, então ele acaba fazendo o selamento. Então, eu quero deixar bem claro para vocês, eu quero que após a live de hoje vocês entendam como é importante e pode sair a retenção do 8 para o 80 em questão de pouco tempo, mas você tem que chegar ao 80 com uma série de protocolos. Deixa eu sair da frente aqui, pessoal. Esse é um artigo aqui de 2006, do Chang. Ele fala o seguinte: o tecido da área do selamento palatino posterior. Então, vejam esse termo. Selar, vedar, né? Nós temos que provocar o vácuo da prótese total superior. O lugar mais instável, o lugar onde mais tem probabilidade da entrada do ar e da quebra do vácuo, no momento que entra o ar na prótese, acaba todos os fenômenos físicos de retenção de uma prótese total. Quem não assistiu a primeira live, assista, que é muito legal, sobre retenção, coesão, pressão atmosférica, adesão, né, sorção, adsorção, termos físicos, que vão fazer uma prótese total parar. E o lugar mais frágil, eu diria, o tendão de Aquiles, é essa região. Então, os tecidos da área onde existe o selamento palatino posterior, ou seja, aonde tem o vedamento do ar na região posterior da prótese, ele tem um movimento funcional, ele se mexe. Por isso que ali é o tendão de Aquiles, ali é que mais pode entrar ar, ali é que mais pode fazer essa prótese cair, ou pela subextensão dessa região, que é muito comum, o pessoal fazer a menos, ou então porque não está bem encostado, então o ar entra. E ele fala que durante a polimerização da prótese, podemos ter um espaço entre o tecido e a superfície da prótese causada pela polimerização da resina. Na verdade, não é pela polimerização da resina, é pela contração volumétrica que acontece quando pegamos uma resina termoativada e polimerizamos. A resina quimicamente ativada também contrai, aliás, contrai mas o que eu estou querendo dizer com isso? Se essa área é o tendão de Aquiles, para essa prótese parar na boca, de todo o sistema da borda funcional, que nós já conversamos, essa é a área mais instável. Se a resina sempre vai contrair, vai ter uma contração volumétrica, se você não trabalhar essa área, você pode ter e você vai ter insucesso com relação à retenção. O paciente pode até ficar acostumado e falar: muito obrigado, doutora, a senhora é muito carinhosa, obrigado por tudo. Mas nós não vamos conseguir extrair o máximo da retenção que esta fisiologia dos tecidos e essa extensão, essa tolerância máxima pode nos dar. Nós não vamos extrair, nós vamos fazer com que, como eu falei ali com a Adriana, né, Adriana Rangel, nós vamos ter um preço biológico. Se o paciente chega
com um caso, com uma determinada qualidade de saliva, quantidade. O caso dele, digamos que eu consiga uma prótese de 100 newtons. E por que eu não usei o material ideal de moldagem? Por que eu não fiz moldeiro individual? Por que eu não corrigi a borda direito? Por que eu não moldei direito? Eu extraio 60 newtons desse paciente, em vez dos 100, 60. E esse 60 é uma boa retenção durante um tempo, mas ele vai ter um preço biológico, que é a reabsorção óssea. Então, no momento, prestem atenção na filosofia da clonagem, no momento que o paciente chega com essa prótese e nós observamos que a borda está fina, então toda essa resina de cor diferente é uma resina específica para reembasamento direto em boca. Nesse caso, aí é Neutroliner. Nós reembasamos em várias etapas. Primeira etapa, recuperamos a borda com essa resina mais consistente. Depois fizemos um reembasamento que a gente chama reembasamento funcional seletivo, né? O reembasamento direto funcional seletivo, ou seja, voltamos a dar retenção nessa prótese. Mas imagine vocês que ela melhorou 50% e você acha que dá para melhorar mais. Nós vamos colocar um pouquinho de resina específica para reembasamento, ou seja, nós vamos comprimir um pouquinho mais essa região. Nós vamos fazer um reembasamento complementar para selar mais o ar. Isso pode ser necessário se clinicamente, após toda a correção da prótese, ainda não deu a retenção suficiente, eu vou fazer um selamento, eu vou selar mais o ar palatino posterior, porque é na região palatina posterior, após o reembasamento direto. Em busca de mais retenção, ou seja, mais vedamento dessa entrada de ar por posterior, e se eu tenho mais retenção, consequentemente eu tenho maior estabilidade, e se eu tenho mais retenção e mais estabilidade, consequentemente, o paciente fica muito mais confiante no nosso tratamento, no nosso resultado, porque eu nem fiz a prótese nova e ele já está com uma pressão, ele já às vezes para de usar um adesivo, às vezes para de machucar e ele começa a mastigar. Aquela contração que ele fazia, ele dá uma relaxada e fala, nossa, não caiu. E os músculos que estavam tensos segurando essa prótese passam a relaxar. Aquela hipertrofia muscular de um paciente tentando segurar uma coisa solta na boca, full time, o tempo todo, e de repente ele não precisa dessa contração, ele vai ter o quê? Ele vai ter um relaxamento muscular. E relaxamento muscular significa que quando eu for moldar funcional, eu vou ganhar mais ainda área, mais borda externa, porque o músculo relaxou. E se ela tem mais retenção, mais estabilidade, vai machucar menos úlceras traumáticas. E se ela se movimenta menos pela retenção maior e estabilidade maior, os tecidos estão estáveis. O tecido que está flácido não está sendo deformado, o tecido resiliente não está sofrendo uma báscula lá dentro, os tecidos lisos e duros, como o toros, que tem a fibromucosa bem aderida, não está sendo ulcerado pelo balanço da prótese. E, além disso, eu tenho que, clinicamente, a possibilidade de analisar se aqueles tecidos ali atrás, que geralmente são glândulas salivares, se eles aceitam uma compressão extra, sem hiperemias, sem úlceras traumáticas. Então, olha só o que eu estou dizendo para vocês. Um conceito amplo. Selamento posterior significa tentar vedar a parte posterior. Eu estou ampliando esse momento para 3 casos clínicos, após o reembasamento direto, com todos esses benefícios. O segundo, um selamento palatino posterior após a moldagem funcional. Por quê? Porque no momento que eu fiz a moldagem, então aqui embaixo que eu tenho o clone. O clone, olha a espessura do clone.
Aí vocês vão falar, você fez aí uma correção da borda com aquela Godiva. Não foi feito correção de borda. Vou voltar. Porque a borda nós definimos na prótese antiga. Por quê? Nós engrossamos e testamos clinicamente. Observe que aqui é muito mais grosso do que aqui. Aqui é mais fino. Por quê? Aqui machucou. Aí eu tive que tirar. Aí parou de machucar. Então, esta é a borda funcional. Então, quando eu clono, é só colocar a pasta, porque eu não faço correção de borda, porque essa borda foi testada clinicamente. E depois que eu faço a minha moldagem funcional com clone, que nós chamamos de moldagem mioestabilizada, porque ela é feita de boca fechada, porque o clone tem uma moldeira individual dentada, nós vamos acrescentar um material de moldagem aqui atrás para ter mais retenção e estabilidade. Deixa eu ver a Adriana aqui. Oi, Adriana. Alguns profissionais ficam com receio de modificar a prótese antiga, acabam fazendo uma cópia e fazendo as mudanças na cópia. Porém, isso não será testado. Digo que é bobagem, não é terapia. Acabam fazendo uma cópia e fazendo as mudanças. Isso, exatamente. O que acontece, Adriana? Eu e Tomás Gomes começamos assim. O paciente chegava, a gente já clonava inicialmente. E depois a gente corrigia a borda, tanto que no nosso livro da segunda edição, está lá eu corrigindo a borda, nós usávamos, tem no nosso livro a Safiri, que é uma resina quimicamente para correção de borda, nós usávamos a Godiva de alta temperatura de plastificação, a marrom. Eu tenho inúmeros casos desse. Mas o que nós percebemos? Quanto mais nós pudermos testar tudo antes, quanto menos a gente mexer no clone, mais a prótese que o paciente vai estar usando vai ser parecida com a que eu vou entregar. Isso daí é que faz não machucar, porque as imagens são muito parecidas. Então, é exatamente isso. O que a Tânia Lacerda, é isso mesmo, né? O paciente fica mais confiante, muito, a confiança aumenta muito. Mas o que a Tânia Lacerda, minha amiga, está fazendo no capítulo novo que eu pedi para ela da clonagem terapêutica? Ela vai falar sobre o clone estético, porque que nem a gente fala para os alunos, se você estiver inseguro de pegar uma prótese antiga e modificá-la completamente, dimensão vertical, borda, área basal, se você tiver dúvida nas primeiras terapias, você pode clonar a prótese antiga, fazer um clone estético com cor do dente, da gengiva, e usar esse clone para modificar a prótese. E aí você segura a prótese antiga do paciente para ele não usar a antiga, e aí você vai ter a antiga, a cópia da antiga melhorada, modificada, e depois a nova. É um dos caminhos que a gente aconselha os alunos. Então, olha esse filminho aqui, pessoal. Esse selamento, ele é feito, eu quero pressionar mais, eu vou falar umas palavras bem chulas, fáceis. Eu quero pressionar mais essa região para vedar o ar. Ponto, é isso. Aí, pessoal, você não acredita. Eu já vi me ensinarem com cera, uma mistura de cera, um fazia lá uns produtos de cera. Pessoal, a cera não é um material de moldagem. A cera não é, ela não funciona, ela se deforma. Mas o que você está usando aí, Osmar? Eu estou usando esse material espetacular, né? A Adriana falou do Godiva, mas ela também sabe que eu sou fãzaço da pasta de oxigenogenol para moldar tecidos úmidos. E a fibromucosa de revestimento é úmida. É diferente de prótese fixa, que você quer secar o campo operatório. Aqui eu estou fazendo uma moldagem num campo úmido, que é a fibromucosa de revestimento. Então, o que eu faço? Eu altero a proporção da pasta, pondo mais vermelha do que branca, e aí eu espatulo, ela fica com menor tempo de trabalho, que não tem problema, porque eu só vou fazer uma pequena região, ela fica um pouco mais densa, né? E quando você diminui a branca, que tem o óleo, ela fica mais quebradiça, mas não tem problema, porque eu quero fazer clinicamente. E eu já não espatulo e levo para a boca, senão eu vou estar tirando todo o material de moldagem. Eu espero ela guardar uma fase chamada fase de guardar imagem. Ela vai ficar plástica, e aí eu vou lá e comprimo. Então,
a pasta de oxigênio é o único material que eu posso fazer uma moldagem compressiva ou não compressiva, só esperando a fase que eu quero trabalhar. O silicone não dá para fazer isso, né? Então, pessoal, esse que eu estou fazendo é um selamento palatino posterior. E ele é feito quando? Após a moldagem funcional. Então, em alguns casos, eu faço o selamento, ou seja, uma compressão posterior para selar o ar logo após o reembasamento, ainda na prótese antiga, ou depois, ou não, e depois eu faço um selamento posterior após a moldagem funcional, só que não é por causa disso, não é porque está contraindo a resina, é porque eu quero pegar, em vez da prótese ficar encostada, só encostada, eu quero que ela aperte, eu quero que ela funde um pouco dentro dessa glândula. Então, eu estou selando o ar. Então, olha só, deixa eu sair da frente aqui para não atrapalhar, pessoal. Então, olha só, um selamento palatino posterior feito diretamente após o reembasamento direto, então, não são todos os casos que eu faço, mas se eu reembaso, recupero a borda e eu acho que ainda falta um pouco de retenção, eu acrescento um pouquinho de resina, a própria resina rígida que eu usei para o reembasamento direto. Depois que o paciente aceitou bem essa forma, né, olha só, bem essa forma aqui, ó, eu vou clonar e fazer minha moldagem funcional. Olha que coisa maravilhosa que é esta imagem. E a única diferença maior é porque tem mais riqueza de detalhes, porque a pasta de oxigênio ela tem uma hidrofilia muito melhor do que a resina, do que o silicone, qualquer material. Então, ela copia melhor. E ela ganha um pouquinho mais, coisa mínima a mais, do que aqui. Por quê? Porque esta borda me condicionou os tecidos durante a terapia, me ajudou a afastar esses tecidos. E aqui do lado direito eu tenho um molde funcional. Depois ele já está com retenção, ele já está com estabilidade, ele está ótimo. Eu fiz os testes após a moldagem, mas 100% dos casos, aqui não é 100%, mas aqui é 100% dos casos, eu vou fazer o meu selamento palatino posterior após minha moldagem funcional, porque eu quero que não fique a prótese encostada num tecido que é fofinho como a glândula. Eu quero que ela entre um pouquinho para selar o ar o máximo possível. Então, vejam, até agora eu tenho 3 tipos de selamento, mas tem um outro tipo de selamento que eu faço, que esse é a dica que pode levar vocês do fracasso ao sucesso. Eu tenho observado aí, nesses poucos meses de formado que eu tenho, aí tem que fazer 34 anos vezes 12 para ver quantos meses, eu percebi que, principalmente, próteses com o palato horizontal, que vocês estão vendo uma simulação aqui em rosa, quando ele contrai meio por igual, e a prótese volta a se assentar. É como se eu colocasse um espaçamento aqui, ó, tá? Um pretinho, mas, de repente, essa prótese entra na mesma posição, independentemente da contração. Por outro lado, eu percebi que palatos ogivais, tá vendo? Eles, quando você tem uma contração de polimerização da resina termoativada, que é inerente ao material, todas elas vão acontecer, só que próteses que muita perda óssea, com mais volume de resina vai acontecer mais, eu percebi uma coisa clínica e eu percebi da pior maneira, que foi fazendo reembasamento indireto. Porque quando eu ia instalar essa prótese, eu não conseguia enxergar isso no começo, a prótese superior não parava. E eu ia lá, desgastava a parte interna, maior estresse, reembasava, mandava para o laboratório para fazer um reembasamento indireto, voltava do laboratório, quando ela estava em cima da mesa, eu ficava olhando para ela, falava, não vai dar certo. Aí começava a dar um suador. E quando eu colocava a prótese, que recém-reembasada indiretamente no laboratório, ela caía de novo. E muitos profissionais desistem da prótese total. E eu comecei a estudar profundamente por quê. Quais os casos que eu colocava e ela estava perfeita. Eu não mudava laboratório, eu não mudava os protocolos das 12 horas na prensa, as moldagens funcionais, tudo era igual.
Mas aí eu percebi que os pálatos ogivais, isso eu percebi pela transparência do palato, que todas as próteses que a gente faz com palato transparente, que havia um gap, que havia um espaço na região pior que pode existir, que é o tendão de Aquiles, que é a parte posterior palatina. Ali que entra o ar, e ali começa com F e termina com o deu. Quando isso acontece, começa com F e termina com o deu. Você olha e fala, mas não é possível que não para. Percebendo isso, no dia da instalação da prótese, eu já sei, é um caso palatogival, e eu vou falar uma coisa para vocês que é alarmante. Então, nós que fazemos toda a terapia, que conseguimos uma borda nesse nível de freno lateral, bridas cicatriciais, toda essa borda, freno labial anterior, toda essa anatomia, né? Aí fizemos o selamento posterior no molde funcional, uma moldagem maravilhosa, e não tem retenção suficiente, é aqui, pessoal. Imagine aquele que não faz essa moldagem de borda, imagine. Então, aí é zero retenção. Então, o que eu percebi? Que nesses pacientes, esta área aqui, ela precisa ser reembasada. Readaptar a base dessa região. Um reembasamento parcial, que será o terceiro tipo de selamento, que eu vou dizer para vocês, cada 10 próteses que eu faço superior, pelo menos uma eu faço esse procedimento. Então, imagine aí as pessoas, qual que é a porcentagem dessas pessoas que não faz uma moldagem funcional, que não faz uma borda com esse grau de selamento. Então, fazer um selamento palatino posterior direto na prótese nova, quando tem palato ogival e você não responde à retenção que você esperava, é um procedimento rápido e pode ser a diferença entre uma prótese com retenção e, pior, sem retenção e vai para o laboratório, reembase e continua sem retenção. Sem solução, se ela não tiver retenção. Então, fazer o selamento posterior direto na prótese nova, e isso é muito importante que eu vou falar agora, esse procedimento não serve para corrigir uma moldagem mal feita. Ele serve para corrigir uma moldagem bem feita, onde a região posterior de um palato ogival contraiu. E você vai selar novamente uma técnica direta. Isso vai aumentar a retenção da prótese, aumentar a estabilidade, diminuir o número de machucados, porque diminui o movimento, maior estabilização dos tecidos, menos reembasamentos indiretos e, pior, reembasamentos indiretos que não levam ao sucesso. Menos gastos, menos estresse com o paciente, menos estresse com o seu protético. Então, prestem atenção nesse filme para que nós possamos fazer o reembasamento direto, colocar uma resina quimicamente ativada na boca do paciente. Em primeiro lugar, nós temos que dominar a resina acrílica para entregar para esse paciente uma resina acrílica quimicamente ativada perfeita. E esse é um procedimento extremamente técnico, porque além de dominar a resina acrílica, nós estamos trabalhando num ambiente contaminado, que é a saliva. Então, como nós vamos pegar, né, o máximo dessa resina quimicamente e dar o mínimo de porosidades possível? E segundo, eles me falam, mas colocar uma resina quimicamente na boca, só pode em pequenas áreas. Ou você nunca fez um provisório de fixa? Vai resina acrílica na boca, só que não pode pegar uma prótese inteira e reembasar com resina de rápida, isso não pode. Vou passar um filminho aqui para vocês. A asperização, ela vai... Nós vamos asperizar. Então, só iniciando, o paciente chegou, todo esse grau de borda perfeito, tudo lindo, maravilhoso, e aí
não deu a retenção esperada. Olha o palato muito ogival. Então, a primeira coisa é tirarmos o brilho dessa resina termoativada à superfície dela. Melhorar a textura para a união química. Passando o monômero, vai desengordurar, melhorando a união das resinas. Nós vamos usar a técnica com barreira de monômero. É importante bater o dapping para que nenhum polímero fique na lateral do dapping. E nós vamos fazer uma pequena inclinação nesse dapping com resina de rápida, o monômero de rápida. Nós vamos gotejando pela lateral para evitar que esse monômero empurre polímero e fique suspenso nas laterais, ou seja, esse monômero deve estar isento de polímero. Por isso não é uma técnica com excesso de monômero, e sim com barreira de monômero. E aí depois você desinclina, deixa ele apoiado e vai continuando gotejando, formando uma barreira mecânica. O teste da fase da resina acrílica, se ela vai fechar esse corte que você faz, ainda é uma fase arenosa, muito inicial. Nós devemos trabalhar numa fase pegajosa. Vamos tirar um pouquinho de monômero para vocês verem. Pegajosa indo para a plástica, né? Então, a fase pegajosa, se você quiser testar um pouquinho antes, olha, ela vai formar esses fiapos, tá vendo? Fase pegajosa ou aracnídea, é uma boa fase para você colocar. Aí ela já tem um pouco de corpo, mas é muito importante você sempre ir repondo o monômero, porque nessa fase pegajosa para plástica, você pode ter uma evaporação do monômero e uma resina acrílica no final porosa. Então vejam que eu vou aplicando e sempre o próprio monômero da barreira ele vai servir para você molhar. Do outro lado, tem um dapping com monômero. Se você perceber que por algum motivo foi contaminado esse monômero, você usa aquele outro monômero. Então, você espalha sempre com um monômero para evitar a evaporação. Então, você vai levar na boca em fase plástica. Mas antes, você coloca um pouquinho numa água levemente morna, muito pouquinho morna, para tirar o excesso de monômero. E aí, depois que você levou na boca e comprimiu, tirou os excessos que extravasaram, nós vamos colocar na panela e nós vamos fazer o parafusamento dos 4 parafusos. Vocês vão perceber que tem o ebulidor ali. Então, essa água está levemente morna, tá? E não está cheia de água a panela, que é justamente agora eu vou injetar o ar e eu vou conseguir uma pressão muito boa. Normalmente eles indicam 60 libras de pressão, mas vocês vão ver que eu sempre ponho um pouquinho mais. Eu vou ali a 70, 80 libras sem problema nenhum, tá? Então injetamos o ar. Normalmente depois de 10 minutos nós conseguimos remover, abrir, tirar todo o ar, desparafusar a panela. E aí nós vamos remover a prótese. Um teste muito importante é o som, para ver se ela realmente está polimerizada. Pessoal, esse procedimento, sabe quando você sabe se der certo? Se você não vê que foi feito um procedimento ali atrás. Então, no curso da clonagem terapêutica, eu falo que o curso é de resina quimicamente ativada, a clonagem eu dou de presente. Porque dominar a resina acrílica é dominar a odontologia. Então, eu começo o curso ensinando a usar a resina acrílica. Quando eu vou usar a panela, quando eu não vou, quando eu vou usar água quente, quando eu não vou, quando eu vou misturar a resina no dapping, quando eu vou usar a resina no paladon, quando eu vou usar a panela de pressão, de injetar, quando eu não vou. Então, pessoal, o domínio da resina acrílica é importante. Então, se você quiser fazer esse tipo de correção, domine a resina, entregue uma prótese com cara de nova. Agora, é muita satisfação a prótese não parar, você fazer isso em alguns minutos, tirar o excesso lá atrás, dar uma polidinha no torno e a prótese
tem sua retenção, deixa eu voltar um pouquinho, ela tem a sua retenção refeita, porque essa parte aqui, ó, da resina, pessoal, aquele gapzinho que era dado na contração da resina termo, o que acontece? O que acontece se você conseguir parar, passei? Aquela região ali, deixa eu ver se eu parei, isso. Essa região aqui, pessoal, ela contraiu. Não adianta a gente fazer o reembasamento indireto de novo, que ela vai contrair volumetricamente de novo. O acréscimo, vocês viram aqui que quando eu coloco a resina, eu não posso levá-la numa fase pegajosa, numa fase arenosa, porque vai dar porosidade e ela vai sair inteiro. Eu tenho que usar essa resina aqui como um material de moldagem. E quando que a resina molda? Na fase plástica. Então, se eu pegar na fase plástica, levar lá e comprimir e com o Lecron tirar o excesso, é lógico, essa resina vai contrair também. Lembra que eu falei, a resina quimicamente ela contrai até mais que a termo? Vai. Mas, pessoal, olha a quantidade de resina que tem aqui, é pouquinho. Então, a contração volumétrica vai ser muito pequena. E é até bom, porque se eu comprimir ali demais, essa contraçãozinha vai fazer com que aquele gap, aquele espaço que entrava ar, fazendo com que quebrasse todo o meu selamento periférico, ele vai comprimir as glândulas e vai efetivamente devolver toda a retenção e estabilidade para a prótese em alguns minutos, tá? Então, só para concluir minha linha de raciocínio, observem, pessoal, que hoje, clinicamente, eu faço 3 tipos de indicação de selamento posterior. Após o meu reembasamento direto, que eu faço em todos os casos que chegam no meu consultório, eu faço um reembasamento, essa Neutroliner que eu uso, é um material de reembasamento da Brosworth, que ele tem um monômero modificado para não queimar o paciente. Não faça reembasamento completo com essa resina, não foi feito para isso. Compre uma específica para isso, tá? A reação exotérmica é menor, o monômero é menos agressivo, e aí, se não deu a retenção esperada no reembase, eu faço o meu selamento posterior direto com essa resina. Após a moldagem, até o Tiago perguntou se eu faço em todos os procedimentos de moldagem funcional, mesmo que eu faça com a Godiva de baixa antes. Eu não sei se é isso que você perguntou, Tiago, mas quando você coloca a Godiva de baixa na moldeira individual, a verdinha, você não está fazendo um selamento posterior direto, você só está compensando a contração de polimerização da resina da moldeira. Somente após a moldagem funcional, somente após com que aquele molde está encostando no palato, eu faço meu selamento posterior direto, aí com um material de moldagem, que é a pasta de oxicodinol, mais uma fase mais adiantada, para ela funcionar também numa fase plástica, para comprimir aquela região, né, para que eu consiga ter um vedamento maior dessa região. E se depois de ter feito essas 2 etapas, eu instalar a minha prótese total, e principalmente nos palatos ogivais, eu perceber que ela perde a retenção, eu preciso fazer um selamento posterior direto, aí sim, com uma resina de alta durabilidade. Eu não posso colocar uma resina provisória dessa, daqui 6 meses ela está com outra cor. Eu tenho que usar uma resina quimicamente ativada no seu potencial máximo, na sua melhor técnica, porque quanto menos porosidade, menos você terá alteração da rugosidade superficial, contaminação, mudança por corantes, de cor por corantes alimentícios.